pessoal, mais uma vez estamos aqui para falar sobre temas super relevantes da nossa atualidade, que compreendem estratégias de gestão e contribuem para que a gente tenha, então, um cenário tanto econômico, social, ambiental, aspectos de governança, que sejam produtivos, que sejam viáveis e que a gente tenha, então, perenidade na gestão da organização. E hoje o nosso bate-papo é com o Luiz Sérgio. O Luiz tem uma trajetória muito bacana aqui na companhia. Começa o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre esses seus movimentos dentro da empresa. Olá, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Então, eu estou na empresa já há 22 anos, né? Comecei em 2000 e de lá para cá passei por várias áreas dentro da empresa. Hoje eu estou como gerente de controladoria e adoro essa empresa, eu amo o que eu faço. Não me vejo em outra posição, senão aqui dentro da Apetite, do grupo Della Foods. E a ideia agora é a gente conversar um pouquinho sobre ESG, né? Falar um pouquinho dos aspectos aí, como que as práticas dentro da nossa companhia estão direcionadas para isso também. Enfim, vamos conversar. Muito bom. E dentro desse contexto todo, Luiz, eu acho que você já deve ter visto muitas mudanças acontecer. Com certeza. Muitas delas voltadas principalmente ao cuidado com as pessoas, como a gente se posiciona em termos sociais, de responsabilidade corporativa, e tem N práticas, claro, né? Com certeza. Como que você enxerga isso tudo hoje, no momento em que a gente está, de grandes transformações, o papel realmente da empresa no cuidado com as pessoas? Sim. Na verdade, a Apetite sempre teve isso na sua cultura, né? Então, a empresa tem 33 anos, mas desde quando eu estou aqui, muito antes, inclusive, de nós sermos uma empresa GPTW, essa já era uma prática instituída dentro da Apetite, o cuidado com as pessoas. Esse sempre foi um dos nossos valores. E, ultimamente, nos últimos 2 anos, principalmente, né, com tudo que tem acontecido, a gente vê ainda mais, né, a empresa com essa responsabilidade, né, de cuidar cada vez mais das pessoas. E quando a gente fala de cuidar das pessoas, obviamente no ambiente de trabalho, né, onde os nossos colaboradores estão inseridos, e cuidados, sejam eles do ponto de vista legal e até realmente cuidado amplo, né, do ponto de vista social mesmo, de preocupação com a sociedade em que os nossos funcionários estão inseridos. Então eu vejo a Apetite realmente como isso sendo uma prática da empresa, isso está no nosso DNA. E a gente divulga muito isso, a gente incentiva muito isso nas nossas lideranças, né, sejam elas os nossos gerentes de unidades, internamente também, todas as lideranças administrativas e das indústrias. Temos programas, né, de desenvolvimento de lideranças voltado não só para a parte técnica, mas também para a parte comportamental, que por meio das nossas lideranças a gente consiga também fazer um trabalho de cuidado dos nossos colaboradores, né? Então eu vejo isso muito enraizado dentro da nossa companhia e é muito gostoso a gente ver esse cuidado, não só das lideranças com os colaboradores, mas também dos próprios colaboradores com o restante do time, entre os departamentos, entre as áreas na empresa. A gente vê muito esse cuidado entre os profissionais e cuidado também com a empresa, né? Porque todo mundo que está aqui, existe um bem maior que é a nossa empresa. Então eu acredito muito que a nossa empresa tem isso muito forte dentro da sua cultura. E falando em cultura, eu acho que a gente estende muito isso para o cliente também, né? A forma como a gente passa muitas das nossas práticas dentro dos restaurantes e quanto isso reflete socialmente também para o cliente, né? A conscientização, claro, quanto à alimentação responsável, alimentação consciente, a forma que a gente entrega, por exemplo, práticas como o Bom Dia com Apetite, e isso reflete diretamente no conhecimento que os nossos clientes têm em relação à sua nutrição. Então, acho que isso, de certa forma, expande, né, as fronteiras do nosso ambiente de trabalho e influenciam diretamente na comunidade, claro, que acho que o grande aspecto da responsabilidade social e desse grande pilar do ESG. E dentro dos aspectos ambientais, a gente também tem N práticas, né, Luiz? Sim. E muitos dos investimentos que a gente faz, muito da forma como a gente gera os recursos dentro da organização, também fazem com que a gente tenha uma eficiência em termos ambientais, né? Conta um pouquinho disso tudo que você vê dentro da sua história, como a gente vem evoluindo nesse sentido. Dentro do aspecto social, até retomando um pouco, né? Primeiro que o que é a essência da nossa empresa, que é a alimentação, né? Então, como você colocou, a partir do momento que a gente está servindo alimentando o trabalhador dos nossos clientes, realmente aí a gente já tem um aspecto social muito forte, né? Que é muitas vezes a principal refeição da maioria dos nossos consumidores, que são os nossos clientes, é a alimentação dentro do restaurante da Apetite.
Então ali realmente você tem que ter uma refeição de qualidade, uma refeição balanceada, uma refeição equilibrada. Nós temos profissionais de nutrição em todos os nossos restaurantes que cuidam disso junto com as nossas equipes. Nós temos também dentro do aspecto social a questão do planejamento anual dos nossos restaurantes, onde ali dentro nós temos temáticas que vão ser trabalhadas com os nossos clientes, né? Por meio do Bom Dia com Apetite, por meio de parcerias em programas como CIPAT, palestras dos nossos profissionais de nutrição. Então, realmente a empresa cuida muito desse aspecto social, até por ser um item básico que é a alimentação. Do ponto de vista ambiental, eu vejo também que a Apetite tem um cuidado muito interessante, né? Sempre tivemos, nos últimos anos acredito que isso evoluiu ainda mais, né, com a implantação de algumas das nossas indústrias, que tem uma pegada realmente de melhorar esse tipo de aspecto. Então, quando a gente fala do ambiental, falando de aspectos que muitas vezes são básicos, mas que se a gente for avaliar do ponto de vista até macroeconômico, poucas pessoas, ou a minoria das pessoas da população brasileira tem, que é uma questão de água tratada, de acesso a uma questão... do próprio efluente, né? Efluente, exatamente, tratamento de efluente. Então, assim, as indústrias vêm com uma pegada também de redução desse consumo nos nossos restaurantes, porque você concentra isso. A questão dos tratamentos de efluentes e de destinação correta dos resíduos, seja eles os resíduos orgânicos, inorgânicos, o próprio óleo, né? Nós temos um projeto dentro da empresa de destinação sustentável de óleo de cozinha. Então, assim, a Apetite ela está também cuidando desse aspecto dentro das nossas unidades, aqui no administrativo também. Então, isso também faz parte da cultura da nossa empresa, é um diferencial, obviamente, para os nossos clientes, né? E eu vejo isso como uma coisa muito natural que nós tratamos hoje dentro da empresa. Até quebrando alguns paradigmas, né? Muitas vezes a gente pensa em gestão eficiente de recursos, né? Quanto mais recursos nós demandamos, menos eficientes operacionalmente a gente também é. Sim. Se eu entrego mais do que deveria, isso vai ser descartado, né? E aí eu estou perdendo recurso. Então, sob o aspecto econômico, cuidar do meio ambiente também faz sentido, né? Imagina uma empresa que trabalha com extrusão de plásticos, uma empresa que trabalha com metais, que tem que fazer corte de chapa. Quanto mais eficiente ele for no trabalho, menos resíduos tem e menos recursos demanda para a produção. Com certeza. Então, agir de acordo com as práticas de ESG, seja social, seja ambiental, tudo isso também faz muito sentido sob o aspecto econômico para a organização. E a gente fala muito, você que hoje atua diretamente com os números, finanças, controladoria, você enxerga na prática isso acontecendo? E cita alguns exemplos de como a gente faz alguns controles que influenciam na utilização eficiente de recursos para a gente. Claro. Tudo no nosso negócio ele tem que ser altamente controlado, né? E tanto do ponto de vista alimentar como do ponto de vista dos demais recursos da empresa. Então, quando você fala, por exemplo, você deu o exemplo de uma indústria, né, de chapa, por exemplo, que pode ter um excesso de produção e isso vai prejudicar o meio ambiente, a gente tem que ser altamente eficiente no que é o nosso negócio, que é a alimentação. Então, nós temos controles diversos dentro da empresa, controle de consumo, controle de estoque, isso dentro dos restaurantes como dentro das nossas indústrias e do nosso centro de distribuição. Obviamente que isso contribui também com o cenário econômico, porque a partir do momento que eu sou mais eficiente, que eu estou dentro de uma produção de um restaurante, produzindo exatamente o que o meu cliente vai consumir, eu estou contribuindo com o cenário econômico da empresa e com o cenário também de meio ambiente, porque eu vou ter menos sobra, menos resto, vou gerar menos resíduo orgânico e assim por diante. Óbvio que isso também tem um aspecto econômico dentro da empresa. Outro aspecto que eu vejo que a gente contribui muito é a questão logística nossa, né? Hoje nós temos um centro de distribuição que atende praticamente 95% das nossas operações de restaurantes e a gente é muito eficiente do ponto de vista logístico também, né? Então, assim, os nossos caminhões vão para as nossas unidades praticamente com a sua capacidade máxima. Mas o que isso pode contribuir do ponto de vista ambiental? A partir do momento que eu tenho esse nível de eficiência, eu vou estar rotando menos com os caminhões, eu vou estar gerando menos resíduo também, eu vou estar poluindo menos o meio ambiente. Então, quando a gente começa a fazer uma analogia, né, do que é o nosso negócio com todas as práticas do ESG, a gente vê que a gente realmente, em cada detalhe hoje dentro da empresa,
a gente contribui com isso, né? Seja no aspecto ambiental, no aspecto social e no aspecto de governança também. Muitas vezes as pessoas me perguntam, né, como que a gente faz para iniciar práticas de sustentabilidade dentro das organizações? E minha resposta é sempre assim, pensa como você pode economizar. E quando você pensa na palavra economia, você já pensa em como fazer mais com menos recurso. Um aspecto simples, né? Vamos imprimir um pouco menos? Claro. O papel, ele demanda recursos naturais, né? Demanda, inclusive, muita água. A gente sabe que dentro do Pacto Global, uma das iniciativas é da redução do consumo de água, consumo consciente de água. E para reciclagem do papel também se utiliza muita água. Ou seja, o melhor caminho é usar menos. Claro. E isso, mais uma vez, traz recurso, gera eficiência e gera também economia para dentro da organização. Sim. É menos custo de impressão, é menos custo com papelaria e é uma ação simples que contribui tanto, mais uma vez, né, economicamente quanto sob o aspecto ambiental. E às vezes a gente não pensa muito nisso, né? A gente cria muitas práticas e sem pensar no que aquilo realmente tem em termos de perenidade na estratégia da empresa. E eu acho que esse é um ponto importante que a gente trabalha na Petite, que aquilo que a gente cria precisa efetivamente ser sustentável. Claro. E só vai ser sustentável se fizer sentido para o negócio. Sim, né? sim. E aí entra um pouco mais sobre a questão da governança, que é a gente ter práticas tão formalizadas, práticas tão difundidas, uma comunicação eficiente, que aquilo acaba fazendo parte do nosso contexto de gestão. Isso contribui para a criação de políticas que fazem parte do negócio. E isso contribuindo aí, então, para a nossa gestão ser mais eficiente, ser mais transparente, com um aspecto ético e moralmente responsável. E sobre esse aspecto, então, de compliance, como que você enxerga o posicionamento da Petite hoje, o que veio acontecendo de mudanças dentro do cenário da companhia, que contribuem hoje para que a gente tenha um manual, um código de ética, tantas políticas interessantes, mas principalmente uma cultura voltada à responsabilidade. Quando a gente fala de um aspecto de governança, obviamente que algumas práticas já existem, né, ao longo do tempo. Você citou o Código de Conduta Ética da empresa, o manual, né, do nosso colaborador, e nos últimos 4 anos, 5 anos, de forma mais forte, a empresa vem se profissionalizando em relação a isso também, né? Então hoje nós temos uma diretoria de compliance dentro da empresa, nós temos alguns aspectos que estão voltados para esse tipo de trabalho, né? Então nós temos alguns comitês internos, onde participam profissionais externos também. Então a gente tem hoje 4 grandes comitês dentro da empresa, com reuniões ordinárias já planejadas dentro do ano. Nós temos a questão de auditoria externa de alguns números da empresa. Isso também demonstra uma questão de transparência ao mercado muito forte. Então isso tem um aspecto econômico muito importante, né? Então hoje o nosso balanço ele é um balanço auditado, entre outras práticas que nós temos dentro da empresa, que estão voltadas realmente para a questão de governança. E isso realmente, mais uma vez, né, demonstra que isso faz parte da cultura da nossa organização. Nós temos também o canal confidencial, né, que Legal, eu acho que é uma ferramenta certeza. muito bacana, que traz mais uma vez transparência, um canal sigiloso feito por terceiros. Sim. Conta pra mim, já usou o canal confidencial, Luiz? Não, eu nunca usei, nunca precisei utilizar, mas é uma ferramenta muito importante realmente, né? A gente já está com ele há algum tempo dentro da empresa. Como a Pamela colocou, ele é totalmente confidencial, né? É um terceiro que faz essa gestão. Então quem tem acesso a essas informações realmente é só a área de compliance da empresa ou o envolvido em um determinado assunto ou numa determinada denúncia. Isso já tem gerado alguns aspectos muito positivos para nós, não só do ponto de vista de transparência, né, junto à sociedade, junto aos nossos clientes, até mesmo junto aos nossos colaboradores e fornecedores, mas até para algumas tomadas de decisões dentro da empresa, de mudança de procedimento, de mudança de processo, enfim. Então esse é um aspecto bem interessante realmente, que está surtindo bastante efeito dentro da nossa organização. E mais uma vez demonstrando, né, a transparência, mostrando a nossa responsabilidade. Claro. E eu vejo também que esse aspecto é mais uma porta de comunicação dentro da empresa. Sim. Fazer com que o colaborador se sinta ouvido, que ele saiba que ele tem espaço, tem voz dentro da organização. Eu vejo que esse é um aspecto, mais uma vez, de responsabilidade da companhia, que influencia diretamente nos níveis de confiança. E o que é a compliance, né, se não a gente agir
de formas corretas, pré-determinadas, de acordo com as políticas da empresa, e ter, dentro dos 11 estados que a gente atua, com os nossos 2.000 colaboradores, uma relação de respeito, de transparência, de ética, de responsabilidade. Então, acho que quando a gente fala em compliance dentro da estrutura da organização, a gente fala mais uma vez em respeito, em responsabilidade. E aí, acho que é um ciclo, né? Um ciclo virtuoso, de você falar que tem um cuidado com o colaborador, que você se preocupa com recursos, isso reflete no meio ambiente, economicamente, mantém a empresa sustentável, e dessa forma criam-se políticas que viram uma cultura, e essa cultura, mais uma vez, reflete em todos os demais aspectos. E esse ciclo virtuoso, eu acredito que gera muito mais segurança, gera perenidade para a organização, gera uma confiança com os stakeholders. Isso posiciona a Apetite como uma empresa diferente no mercado, né? Com certeza. Eu concordo plenamente, eu acredito que assim, as práticas que nós colocamos aqui nessa conversa nossa, além de fazer parte da nossa cultura, ela é muito bem vista, né, pelo mercado, seja do ponto de vista de fornecedores, parceiros, os próprios clientes e principalmente para os nossos colaboradores. E é o que você falou, nós temos uma cultura muito forte, mas a cultura ela evolui no decorrer do tempo, né? Então, cada prática nova que a gente implanta, ou cada revisão de processo, de regra, de política, ela sempre tem por objetivo melhorar e evoluir. E eu vejo que a Apetite trabalha isso de uma forma muito, muito transparente, muito igualitária também, onde todos os nossos colaboradores eles têm voz dentro da empresa, né? Seja pelo canal de confidencialidade ou seja diretamente com um nível de hierarquia direto, né, de gestão dos funcionários. Então, eu sempre falo que a nossa empresa ela tem uma estrutura de hierarquia, mas ela é uma empresa que ela está aberta, as portas, né, de todos os níveis de hierarquia dentro da empresa estão abertas para todos os nossos colaboradores. E isso é muito, muito positivo realmente. Então, realmente eu vejo que a gente está num caminho muito, muito forte em relação às práticas de ESG, sejam elas já planejadas e sejam elas principalmente pela cultura que está implantada dentro da nossa empresa. Muito bom. Obrigado por esse bate-papo, muito bom estar aqui com você. Legal. Luiz, que é meu parceirão de muitos anos de empresa. Muitos anos, e que muitos venham ainda, né, Luiz? Com certeza. Só mais o dobro no mínimo, né? No mínimo mais o dobro. Mas é isso, Pamela. Obrigado pela oportunidade. Realmente é muito bom estar conversando, falar sobre a cultura da Apetite, falar sobre tudo que nós fazemos aqui dentro dessa empresa. É uma empresa realmente muito, muito forte na sua marca, muito forte nas suas entregas, nos seus compromissos, na sua cultura. E eu tenho muito orgulho de fazer parte de tudo isso e tenho certeza que a gente está construindo uma empresa muito sólida nesses 33 anos de história que a Apetite já tem e com muita perenidade para o seu futuro, e tenho certeza que eu quero muito continuar fazendo parte de tudo isso, tá bom? Muito obrigado. E a gente vai fazer tudo isso acontecer. Com certeza. E junto, né, Luiz? Continuar fazendo. É isso. Obrigado, viu? Pessoal, muito obrigada mais uma vez. Se vocês ainda não seguem a Apetite nas redes sociais, não acompanham ainda os nossos perfis, então eu convido você a curtir o nosso Instagram, LinkedIn e todas as demais redes, então, pra gente conversar. Deixa uma perguntinha, manda uma mensagem pra gente, porque aqui você também faz parte da construção desse sonho, faz parte da construção dessa história. Luiz, valeu. Obrigado. Valeu, gente.